Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós estamos num momento muito bonito da nossa igreja. Nós estamos nesse tempo de Pentecostes. E hoje, essa missão dessa palavra é nos apresentar essa terceira pessoa da Santíssima Trindade, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34. Todos nós já ouvimos falar do Espírito Santo. Mas a maneira que nós ouvimos falar do Espírito Santo normalmente é porque você fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tem gente que pensa que o Amém é a quarta pessoa da Santíssima Trindade, né? É o capítulo 10, versículo 34. E ontem e sábado à noite, quem teve a oportunidade de participar da Eucaristia, no finalzinho da missa teve um momento extremamente forte, simbólico, importante, que é aquele momento em que o sacerdote foi até o círio pascal e o apagou. Quando ele foi lá e apagou o círio pascal, e aí começava aquela catequese do Espírito Santo, era justamente porque Jesus, diante da multidão, ele vai para o céu. Ele volta ao Pai. E aquilo nos discípulos, não tenham dúvidas, deu um vazio, uma solidão, uma tristeza. O meu Senhor foi embora. Quem já ficou na rodoviária se despedindo de um ente querido sabe do que eu estou falando. Quem já teve que colocar na cova alguém que ama sabe do que eu estou falando. Aquela saudade, aquele sentido de ausência. E o Senhor sabia dessa ausência. Ele sabia da nossa fragilidade. E aí ele vai dizer para seus amigos, para seus apóstolos e discípulos: não vos afasteis de Jerusalém. Não fica longe. Porque eis que virá o Paráclito. E ele vai vos dar força, ânimo, empenho, entusiasmo para seguir o caminho adiante. E aconteceu o seguinte, está assim, nessa palavra, Pentecostes dos estrangeiros. Então Pedro tomou a palavra e disse: em verdade reconheço que Deus não faz distinção de pessoas, mas em toda nação lhe é agradável aquele que o temer e fizer o que é justo. Deus enviou sua palavra aos filhos de Israel, anunciando-lhes a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós sabeis como tudo isso aconteceu na Judéia, depois de ter começado na Galiléia, após o batismo que João pregou. Vós sabeis como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, como ele andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, suspendendo em um madeiro, na cruz. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e permitiu que aparecesse não a todo o povo, mas a testemunhas que Deus havia predestinado. A nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou, ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que é ele quem vai constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho, anunciando que todos os que nele creem recebem o perdão dos pecados por meio do seu nome. Ainda não terminou. Mas esse primeiro momento, nós temos aqui uma
busca, né, uma reconstituição desse meu Senhor, desse Jesus que veio, nasceu, viveu no meio de todo mundo, realizou prodígio, curou doentes, pregou a palavra, anunciou o reino, falou do Pai. E começa dizendo a palavra: vimos que esse Deus não faz distinção de pessoas. Meu irmão, minha irmã, nesse momento, eu queria que você entendesse profundamente: Deus me ama. Deus não está aqui nessa noite para me apontar o dedo. Meu filho, você bebeu. Meu filho, você fez isso. Minha filha, você fez aquilo errado. Você gritou com fulano, com Beltrano. Eu queria dizer que nesse momento, o Deus que se apresenta diante de nós é o Deus amor. E é mediante o amor que nós vamos abrindo o nosso coração a Deus, é que nós vamos nos desvencilhando do pecado. Ninguém começa a fazer uma casa pelo telhado, se começa pela base. Então eu queria dizer para você nesse momento: acredite, Deus me ama. E Deus tem algo para mim aqui nessa noite, hoje. É por isso que eu tenho essa grata missão de vir aqui hoje, apresentar-lhe o Espírito Santo e dizer que o Espírito Santo tem poder, que o Espírito Santo realiza tudo em todos e que o Espírito Santo sopra aonde quer. Porque a lei maior é o amor. A lei maior é justamente aquele coração que diz: Senhor, eu não estou entendendo, não importa. O nosso Deus não é o Deus do intelecto, o Deus da inteligência. O nosso Deus se faz entender quando você abre o coração. E aí o Espírito Santo vai revelar o que Deus quer de você. Tem gente que fala assim: mas eu não vou no grupo de oração, eu sou tão pecador. Eu falo: meu filho, então vai depressa que lá é seu lugar. Corre, porque lá você vai encontrar um punhado de gente igualzinho a você. É verdade. Não é, Selma? Então, Selma tem pecado? Então. Não nega não é, Selma? Então, olha só, o Senhor está para cada um de nós na condição que eu estou hoje. Tem gente que fala assim: não, eu vou esperar consertar primeiro. Meu filho, não precisa de Deus não. Não precisa de Deus não. É um processo, é um caminho. É pedalando, é igual andar de bicicleta. Para de pedalar, cai. Não é complicado. Já caiu de bicicleta, senhor? É um estrupício mesmo, né? Cair de bicicleta, tá, Maria? Veja bem, quando nós nos entregamos a essa vida de Deus, não nos colocamos como melhores do que ninguém, mas nos colocamos como servidores uns dos outros. E aqueles que acreditam que porque estão na igreja, porque são de Deus, são melhores, está errado. E o Papa Francisco, homem iluminado, ele vem dizendo isso. Mas não somente a nós, aos bispos, aos presbíteros, aos homens da igreja, que nós somos aqueles que têm que ir ao encontro. Nós somos as pessoas que precisam receber o Espírito Santo e ir ao encontro. E isso não nos é colocado nenhum tipo de imposição. Porque às vezes nós vamos colocando regras. Não, Deus vai ajudar na minha vida quando eu fizer isso. Deus vai agir no Espírito Santo quando acontecer isso. Eu vou dizer para você, o Espírito Santo age quando Ele quer. Continuando a palavra. Estando Pedro ainda a falar, está no versículo 44 do capítulo 10. Estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a santa palavra. Os fiéis da circuncisão, ou seja, os judeus, que tinham vindo com Pedro, profundamente se admiraram, vendo que o dom do Espírito Santo era derramado também sobre os pagãos, sobre aqueles que não eram judeus, pois eles os ouviam falar em outras línguas e glorificar a Deus. Então Pedro tomou a palavra:
Porventura, pode-se negar a água do batismo a esses que receberam o Espírito Santo como nós? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Perceba, Pedro falava àquela multidão, homens que não eram judeus, os chamados pagãos, homens que segundo os judeus daquela época eram destinados à perdição. E enquanto Pedro proclamava a palavra, aquela que nós líamos aqui anteriormente, o Espírito Santo soprou no meio daqueles homens, daquelas mulheres, de todos aqueles cidadãos, de todos aqueles seres humanos. E o que aconteceu com aqueles irmãos e irmãs? Eles começaram imediatamente a profetizar, a falar novas línguas, a proclamar a glória de Deus. E aqueles que eram os judeus, aqueles que eram o alvo da promessa, disseram: como negar o batismo a esse, se o próprio Senhor já os batizou no Espírito Santo? E Pedro ordenou: vamos batizá-los. Entenda, hoje, nessa noite, o Senhor não nos quer dar pouca coisa. E também não está pedindo nenhum atestado de santidade da sua parte. O que o Senhor quer é que você se permita receber nessa noite o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos fortalece, é o Espírito Santo que nos conduz, é o Espírito Santo que nos dá palavras quando a inteligência falha, é o Espírito Santo que vem e advoga em nós quando a inteligência humana não é mais capaz, quando parece que toda a minha vida está fechada, quando parece que tudo não tem uma resposta, quando parece que está tudo nublado, que tem uma tempestade se formando, ou talvez que eu me sinta no meio de uma tempestade, mas aí vem a graça do Senhor, nessa forma do Espírito Santo, que sopra onde quer, da maneira que quer, da forma que Ele quiser, e realiza a obra dele. E aí eu falava da questão do Sírio Pascal, e por que o padre então apaga o Sírio Pascal? E de repente aquela luz desaparece no Sírio para nascer no seu coração, meu irmão. Ela sai do altar e vai para o seu coração e vai para a sua vida. Mas a pergunta é: todo fogo tem que ser alimentado, todo fogo tem que ter combustível. E esse combustível é a nossa ação, é o nosso desejo, porque o Espírito Santo já está em nós. O Espírito Santo já clama em nós. É o Espírito Santo que nos traz ao grupo de oração. É o Espírito Santo que nos dá vontade de rezar, que desperta em nós a necessidade da confissão. É o Espírito Santo que nos empurra na direção do Senhor. Porque o que era Jesus enquanto está no nosso meio? Ele era conduzido pelo Espírito Santo. Ele era conduzido pelo Espírito Santo, porque ele viveu a humanidade em plenitude. E nós somos humanos plenamente, mas para sermos pleno com Deus, é preciso que nós também sejamos guiados e conduzidos por essa ação do Espírito Santo. E mais, hoje, nessa noite, nós somos convidados a nos tornar apóstolos do Espírito Santo, missionários do Espírito Santo. Que nós possamos, aonde quer que nós estejamos, sendo apóstolos dessa efusão, dessa graça, desse amor. O problema é que às vezes nós pensamos que para falar de Deus, que para anunciar o Senhor, eu preciso estar aqui na frente, com uma Bíblia aberta e um público à minha frente. Isso é apenas uma parte, uma pequena fração da missão que Deus coloca para nós. Mas ser cristão, ser apóstolo da efusão, ser apóstolo do Espírito Santo, aonde que é vivenciado? É no meu dia a dia. Aonde é mais difícil? É com a minha esposa, é com o meu marido, são com os meus filhos, é lá no meu emprego, ou talvez na falta dele.
É lá que eu tenho que ser esse apóstolo do Espírito Santo. É lá que eu tenho que ser esse apóstolo da efusão. Porque eu vou ser muito honesto com você, meu irmão. Ser de Deus dentro do grupo de oração escondido aqui entre quatro paredes não é muito difícil. O duro é quando vem as dificuldades. O duro é quando vem a provação. O duro é quando vem o deserto espiritual. É aí que a gente sente aquela angústia e pensa, meu Deus, será que eu vou dar conta? É aquele momento de Jesus no Horto das Oliveiras, parece que eu estou suando sangue. E aí a gente sabe, o Espírito ora em nós quando nós não tivermos mais força. É nisso que nós temos que acreditar, é nisso que nós temos que confiar. O Espírito Santo ora em mim. E eu te pergunto, meu irmão, nessa noite, eu quero receber essa unção do Espírito Santo? Ou eu quero renovar essa força do Espírito Santo em mim? Sim ou não? Sim. Sim, eu quero. E para aqueles irmãos que querem, daqui a instantes, nós vamos ter um momento de oração extremamente profundo aqui. Onde nós vamos clamar o Espírito Santo. Onde o Espírito Santo virá a cada um de nós. E entendam, quando a gente fala que o Espírito Santo virá, embora nós tenhamos a percepção que ele vem do alto, ele não vem do alto. O Espírito Santo, ele vem de dentro de mim mesmo, porque eu já fui batizado. Ele brota dentro em mim. Muitas vezes o meu espírito está escondido. Ele está abafado pelo medo, pela angústia, pela covardia, pelo pecado, pela falta de coragem. Mas eu queria que nós nessa noite renunciássemos ao medo. Hoje nós nos colocamos diante do Senhor para o desafio do Espírito Santo. Eu queria que nós rezássemos um pouquinho, se você quiser, claro. Porque aqui no grupo de oração nós não podemos fazer teatro, gente. Só reza se você quiser receber mesmo. Que você se coloque diante de Deus só se você realmente tiver essa vontade. Não fala só porque eu estou falando, não. Mas eu vou dizer para você. Brian, você tem certeza? Tenho. Aí você vira e fala assim, mas parece que eu não tenho essa certeza. E eu digo para você, meu irmão, não importa. Não importa. Aceita o desafio do Espírito. Aceita esse desafio que o Espírito seja aquele que vai te conduzir, aquele que vai te guiar, aquele que vai te orientar. Que possamos nessa noite verdadeiramente sermos conduzidos por essa graça do Espírito Santo. Que nós saiamos daqui repletos do Espírito Santo. Que o nosso rosto brilhe assim como brilhava o rosto de Moisés quando ele descia do monte. Porque nós queremos muito mais do que o nosso rosto brilhando. Nós queremos o nosso coração pulsando com ardor novo, com ardor missionário. Um verdadeiro apóstolo do Espírito Santo. Um verdadeiro apóstolo de efusão. Aonde não importa o que aconteça, não importa o passado que eu carregue, não importa mágoas que eu tenha. Importa, Senhor, que eu quero o Teu Espírito Santo. Pede ao Senhor o Espírito Santo agora do seu jeito. Vai pedindo. Senhor, eu quero o Teu Espírito Santo. Mas eu não sei o que é isso, Espírito Santo. Não importa, peça. Já viu criança pequena? Ele pede qualquer coisa. Ele não sabe o que quer, mas ele fala assim, dá para mim. Eu quero. E nós diante do Senhor somos como que crianças. Nós diante do Senhor somos como que bebês. E nós hoje, Senhor, nos colocamos pequenos diante de Ti. Senhor, nós renunciamos hoje, nesse momento, a todo conhecimento intelectual, a toda altivez, toda arrogância, todo sentimento de superioridade, mas também, principalmente, a todo sentimento de inferioridade. Senhor, nesse momento, eu sou o Teu. Eu quero, Senhor, ser moldado pela ação do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, vem em mim agora. Venha sobre mim ou de dentro em mim, não importa, Espírito Santo. Vem e realiza a Tua obra. Espírito Santo, vem com Teus dons, Espírito Santo. Vem com Teus frutos. Vem, Espírito Santo, queimando pecados.
Vem Espírito Santo queimando toda a covardia, todo o medo. Vem Espírito Santo restaurando a minha vida, Espírito Santo. Vem Espírito Santo agora alcançando aqueles que eu não consigo alcançar. Visita Espírito Santo, porque quando nós rezamos, céu e terra se fundem. Quando nós rezamos, nós nos unimos à igreja do céu, à igreja triunfante. Quando nós oramos, meu irmão, minha irmã, nós nos tornamos um com esse Espírito, porque é o Espírito que ora em nós, é o Espírito que realiza em nós. É como se as nuvens descessem, é como se nós subíssemos até os céus. É nesse momento que nós damos graças a Deus, é nesse momento que nós participamos da comunhão dos santos, porque os anjos rezam conosco, os santos rezam conosco. E nós fazemos parte dessa igreja que é triunfante, porque Jesus é o Senhor, porque nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. E se você quer esse Espírito Santo, meu irmão, seja como a criança que pede. A criança não pede porque sabe, ela pede simplesmente porque ela quer pedir. Então vai pedindo. Senhor, me dá esse Espírito Santo. Me dá essa força do Espírito Santo, Senhor. Me apresenta essa terceira pessoa da Santíssima Trindade. Eu quero teus dons, eu quero teus frutos. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem como um fogo abraçador aqui no meu peito. Vem, Espírito Santo, agora e vai restaurando todo o meu ser. Vem, Espírito Santo, agora e anima o que está desanimado. Dá fôlego aquilo que está cansado. Que eu seja restaurado, que eu fique animado novamente. Quantos empreendimentos eu comecei e não tenho continuidade porque eu desanimei. Espírito Santo, reanima o meu fôlego. Assim como Isaías fala, aquele que tem o Senhor é como a águia, não desanima, ele não se perde. Nós cremos, Senhor, eu creio, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Verdade, nós precisamos. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Vem, Espírito Vai ficando de pé agora. Pode ficar de pé. Dá-nos teu poder. Tenta fazer um grupo de 3 ou 4 pessoas pertinho de você, dá as mãos e vai clamando. Vem, Espírito Santo. Como que tendas? 3, 4 pessoas perto de você e vai pedindo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Não olha o meu pecado, não olha a minha limitação, não olha a minha fraqueza. Vem, Espírito Santo. Vem, realiza a tua graça, Espírito Santo. Porque não é o Espírito Santo que eu mais preciso para a minha vida. Senhor, o que eu mais preciso para a minha vida hoje, eu não tenho dúvida. Vem, Espírito Santo. Faz Pentecostes no meu coração agora. Senhor, faz Pentecostes no meu coração agora. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Eu quero te receber, Espírito Santo. Porque Tu és, Espírito Santo, aquele que te conduz. Vem, Espírito Santo. Vem sobre cada um de nós. Eu preciso de Ti, Espírito. Com a Tua doçura, com o Teu fogo, com esse Teu poder, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Vem, Espírito Santo, manda teu fogo, dá-nos teu poder. Vem, Espírito Santo, essa
Santo. Vai louvando o Espírito Santo Seja, agora. Espírito Santo. Vai Que o louvando o Senhor Espírito Santo. Esse Senhor Espírito mora que em invadiu o meu ser Senhor, agora. Senhor, Esse Espírito que tomou conta do meu ser agora. Que me faz transbordar da graça e do amor de Deus. nos quer renovar. Vem Espírito Santo de Deus. Vem fazer de nós pessoas novas. Vem Porque Espírito realiza Santo. tudo em todos. Porque é o Senhor que faz novas as coisas. Vem Espírito Santo. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Quem sentiu a ação e a unção do Espírito, pode bater palma para ele agora. Se você sentiu essa unção de Deus, você pode dar um sorriso para o que está do seu lado. Olha como é que você está cheio do Espírito Santo. Olha como é que seu coração está mais leve. É o poder de Deus. É a graça de Deus. Esse Deus que realiza tudo em todos. Não porque mereçamos, mas Ele sabe o quanto a gente precisa. Uma salva de palmas. Amém. Amém. Obrigado. Podemos nos assentar. Como é bom rezar. Como é bom receber essa unção de Deus. Nesse tempo tão especial que é Pentecostes. É o aniversário da nossa igreja. É esse momento em que nós apagamos as velhinhas desses 2000 anos lá vai pedrada. 2000 anos de muita luta, de muita força. E que se mantém. Porque se estamos aqui, é o Espírito que nos conduz. Amém. Amém. Deus seja louvado agora e para sempre. Amém.